Nesses anos trabalhando com pessoas, vários anos, nós acabamos percebendo o perfil de pessoas que são preparadas para terem sucesso e o perfil de pessoas que infelizmente param na estrada, param à beira do caminho. Eu poderia dizer que pessoas de sucesso possuem determinados tipos de perfis. E cada vez que a gente desenvolve, que a gente trabalha com a dinâmica de pessoas, você percebe alguns perfis que se repetem em pessoas que alcançam sucesso na vida. Isso é interessante porque você vai mapeando essas características, óbvio, para ajudar outras pessoas a não ficar nos mesmos lugares durante vários anos. Eu poderia dizer para você que pessoas que têm perfis de sucesso, elas não são as pessoas mais talentosas, elas não são as pessoas que têm aquele dom para aquilo que ela deve fazer, elas não são pessoas que têm as maiores habilidades. As pessoas, muitas vezes, que fazem sucesso, que conseguem sucesso, que conseguem êxito naquilo que elas desejam, são pessoas que têm persistência, são pessoas que sabem muito bem para onde elas estão conduzindo a vida delas. São pessoas também que têm consciência das suas fragilidades. São pessoas que começam e elas desenvolvem a capacidade de desviar-se dos problemas quando eles chegam. Elas mudam a rota para permanecer na mesma rota dos seus objetivos e dos seus sonhos. São pessoas que desenvolvem resiliência. Elas buscam lá no profundo dentro delas algum lugar, alguma força para superar os momentos de dificuldade. Óbvio que nós estamos falando isso dentro do conceito que eu desenvolvi do sucesso inteiro, que está ligado também à descoberta do poder de vida, que está ligado também à descoberta das grandes tensões que estão aí, na sua vida, na minha vida e na vida das pessoas. Apresentei um pouco disso que eu estou dizendo para você ali no simpósio internacional ali de altos estudos na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Mas ao mesmo tempo que eu falo com você sobre esses perfis de pessoas que têm características de sucesso, infelizmente eu também tenho que dizer para você que existem o perfil ou os perfis de pessoas que não fazem sucesso. Que são pessoas que eu costumo dizer como aquele carro que entra numa estrada para chegar do outro lado, porque do outro lado está o objetivo, está o sonho, está o caminho que precisa ser traçado, mas infelizmente ele atola ali naquela lama e ele vai acelerando, gastando energia, gastando combustível, superaquecendo as peças e o motor do carro, e quanto mais ele acelera, o carro vai sendo atolado mais ali naquela lama. Infelizmente, existem pessoas que caminham e vivem dentro dessa mesma situação. Elas começam uma semana, começam o mês, começam o semestre, começam o ano, finalizam o ano, colocando uma energia muito grande para poder chegar do outro lado do rio, mas elas têm a sensação de que elas estão cansadas porque elas estão no mesmo lugar da vida. Eu chamo isso, e nós chamamos isso, de pessoas que têm tensões interiores desorganizadas. Pessoas que têm tensões interiores desorganizadas. Eu sou o coach, Dr. Del Delambre, e é sobre isso que eu vou dividir e vou falar com você nesse vídeo. O objetivo óbvio deste vídeo é entregar um conteúdo maravilhoso para você, um conteúdo profundo que pode ajudar você. Se você vive uma dessas situações, você vai se fortalecer ainda mais. Se você vive uma situação que você percebe que entra ano, sai ano, você começa alguns projetos e você não conclui, você se sente profundamente cansado e em alguns momentos até você já pensou em desistir do seu projeto, do seu sonho, do seu objetivo, então eu diria que essa fala aqui, ela é para você. Ela é para você. Eu trago aqui a experiência, eu trago aqui o conteúdo, eu trago aqui a conclusão de várias pessoas que eu já tive a honra de poder ajudar, de poder
conduzir no processo de treinamento, de poder orientar, porque eu entendi que o meu poder de vida é o seu sucesso, é o sucesso do outro. E quando eu consigo, então, entregar algum conteúdo que possibilita que essa pessoa atravesse o rio da sua vida na busca do seu sonho, é aí, então, que eu me sinto uma pessoa profundamente realizada. Eu poderia narrar agora aqui para você a história que aconteceu comigo nesse semestre, de uma pessoa que ela chegou para mim com um sonho. Entretanto, essa pessoa, ela estava com as suas tensões interiores desorganizadas. E esse cenário e essa condição de estar interiormente com as tensões desorganizadas fazia com que ela não conseguisse enxergar o caminho do seu sonho. Porque quando nós temos um sonho, quando nós temos um objetivo, quando nós temos um planejamento, quando a gente tem um foco, a gente na verdade tem um caminho e nós vamos caminhando nessa direção. Mas quando as tensões interiores, elas estão desorganizadas, é como se você todos os dias caminhasse para uma direção diferente daquilo que é o seu objetivo. E aí, óbvio, quando você chega no final da semana, no final do mês, no final do ano, no final do semestre, talvez até no final de uma década, você tem a sensação de que você caminhou, mas não chegou no seu objetivo. E óbvio, isso vai te trazer frustração, isso vai te trazer cansaço, isso vai te trazer desânimo e até a desistência do seu sonho. Meu objetivo, então, é que você não desista do seu sonho, é que você volte um pouco aí para você e, como essa pessoa que eu acompanhei e que eu ajudei junto com outras pessoas a organizar um pouco ali a sua dinâmica de vida nos encontros, usando então a teoria da atenção, método Gantz, foi fantástico, porque depois que ela se organizou, nós pudemos então planejar o seu passo a passo, e é bonito. Se você puder ver aí nas minhas redes sociais, você vai ver a história dessa pessoa, que ela fez o seu primeiro show, seu sonho, ela realizou o seu sonho. E esse é um caso. Eu poderia trazer aqui outros casos, por exemplo, do nosso querido parceiro hoje, Felipe Mano, um jovem brilhante, tem ali a sua deficiência intelectual, né? Mas isso não o impediu de se tornar um empresário, de realizar também o seu sonho, né? Isso é fantástico, porque hoje esse Felipe Mano já está se tornando agora um palestrante utilizando a nossa metodologia. Por que eu estou dando todos esses exemplos para você? Porque eu acredito que é possível você sair dessa posição, desse lugar de patinar na dinâmica da vida, para você ser uma pessoa que gera na dinâmica da vida. De uma pessoa que anda e tem a sensação de que está no mesmo lugar, para uma pessoa que direciona a sua vida para um objetivo, para um foco e para um rumo. Isso para mim é importante. Isso para mim é saúde. Isso para mim é felicidade. Organizar as tensões interiores na dinâmica daquilo que é o seu sonho e daquilo que é o seu objetivo. Veja só, eu me lembro de uma vez que eu estava ali no contexto da Alemanha, eu estava me preparando ali para fazer a pesquisa do meu doutorado, saindo aqui do Brasil para a Alemanha, e assim que eu estava ali conversando, no meio de algumas pessoas de confiança, que já conheciam esse trabalho que eu faço de acompanhar pessoas, de promover, de ajudar pessoas a atravessar o rio, onde do outro lado está o seu sonho, os seus projetos. Um amigo então, me convocou para poder ajudar a mediar uma situação dentro de uma família. Em algum momento eu posso falar aqui, gravar um vídeo específico para você de como a teoria da atenção me deu a capacidade de criar também uma metodologia de mediação de conflitos, mediação de grandes tensões. E eu fui então ali, aquela casa, aquela família, e quando eu cheguei, eu já tinha sido orientado minimamente sobre as possibilidades ali das tensões que estavam dividindo e separando aquela família. E a questão principal era porque
eles perceberam alguns comportamentos estranhos em um jovem. Ele era um adolescente para a juventude ali, entre 17 e 18 anos. Me lembro como se fosse hoje, todos conversando ali naquela sala, e de repente eu e ele começamos a conversar, estar no computador, batendo um papo, e eu comecei a conversar com ele sobre futebol, porque na Alemanha eles têm quase a mesma paixão por futebol que os brasileiros, ou nós brasileiros. Eu comecei a conversar com ele sobre o futebol. E de repente nós começamos a conversar sobre algumas dinâmicas das pressões que o jovem ele sente dentro do ambiente da Alemanha, sobretudo na relação entre ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Existe uma tensão grande aqui para a pessoa ir para o curso superior ou não ir. Existe uma dinâmica dessa. E como eu conhecia o sistema educacional ali da Alemanha, eu comecei a conversar com ele. E aí, de repente, eu comecei a desenvolver o que eu chamo de escuta afetiva. E nesse momento, ele começou então a abrir o seu coração. Nós percebemos aquela situação, eu pedi licença à sua família e nós dois fomos então lá para o seu quarto, sentamos na cadeira, um do lado, o outro do outro, e ele então começou a dividir então a angústia ou as tensões que ele estava vivendo naquele momento. E aí a principal tensão então era que uma pessoa, um companheiro da sua mãe, tinha feito um mal muito grande para ela, e essa pessoa precisou ser retirado daquela família. Isso acontece dentro do ambiente na Alemanha pelo serviço social. Eles descobriram isso, e então aquela pessoa que tinha traços e características mais violentas, abusivas, foi retirado então daquela família. Praticamente ficou um período quase que detido, e naquela semana aquela pessoa estava sendo reintegrada novamente para a dinâmica daquele lar, para dentro daquela família. E aí a questão da tensão era a seguinte: aquele jovem então dividiu comigo que ele não tinha conseguido retirar aquele mal, aquela maldade que aconteceu, que aquela pessoa tinha feito com a sua mãe. Ele não tinha conseguido absolver aquilo e retirar aquilo do seu coração. Então naquele dia que ele estava voltando para aquela casa, ele já tinha feito um plano de vingança naquela noite. Naquela noite ele já tinha planejado uma vingança. E aí ele dividiu então aquela situação, aquela tensão ali comigo. E naquele momento nós utilizamos, óbvio, algumas técnicas de escuta, algumas técnicas de troca para que o outro possa se sentir acolhido dentro de um processo de relação. E eu precisava fazer aquilo num tempo um pouco mais rápido. E aí eu decidi então dividir com ele uma grande tensão também que eu vivi na minha vida, na relação também com o meu pai. E nós precisamos, na minha relação ali com o meu pai, nós precisamos superar uma grande situação das tensões familiares e desenvolver então o perdão. E na minha história isso teve um desfecho positivo. E naquele momento eu dividi isso com ele, e eu percebi que ele então pôde se distanciar das suas próprias tensões, que interiormente estavam desorganizadas. Ele pôde se ver um pouco de fora a partir do espelho que eu proporcionei para ele. E naquele momento que ele se viu de fora, daquela grande tensão que ele estava vivendo, ele teve talvez pela primeira vez a chance de fazer uma grande escolha na sua vida. Ele teria a chance agora de perpetuar algumas questões que faziam parte da sua família e que eu sabia que estava ligada à dinâmica, infelizmente, da morte. Ou ele teria agora a chance de não perpetuar aquela situação e ele escolher dar um desfecho diferente
para aquela grande tensão que ele estava envolvido nela. E eu me lembro como se fosse exatamente hoje que houve um silêncio muito grande naquele ambiente, naquele quarto, e ele então começou a chorar. E eu percebi que no momento que ele começou a chorar, ele começou a trazer para fora todas as suas dores, todas as suas mágoas, tudo aquilo que ele, na concepção dele, essa pessoa tinha feito de mal e que ele não admitia. Mas naquele momento que ele traz aquelas tensões interiores para fora, era como se ele também estivesse se distanciando para poder escolher. E aqui está algo para mim muito importante, que ajuda um grupo muito grande de pessoas a não ficar patinando na vida, a não ficar caminhando com essa sensação de que está construindo com uma mão, mas depois vem e derruba tudo com a outra. Para não ter a sensação de que você começa a semana com uma questão, termina o mês com a mesma questão, termina o semestre com a mesma questão, e depois de um ano, às vezes até décadas, você está alimentando a mesma coisa dentro do seu coração e da sua alma. E aquela experiência, então, marcou a minha vida. Porque depois que ele parou de chorar, depois que ele colocou tudo para fora, eu fiz uma pergunta para ele. Qual é o caminho que você quer dar para a sua vida? Qual é o destino que você quer dar para a sua vida? Qual é o futuro que você quer dar para a sua vida? E naquele momento eu pude mostrar para ele que ninguém poderia tomar essa decisão por ele. Essa decisão era uma decisão que era somente dele. Somente ele poderia tomar essa decisão naquele momento. E foi como se eu também visse de fora todas as tensões que estavam interiormente desorganizadas e podia fazer com que ele fosse vítima dele mesmo. Ele agora tem a chance de reorganizar minimamente aquelas tensões interiores para ele poder escolher qual era o caminho que ele queria fazer para a sua vida. Eu não poderia escolher por ele. Eu não poderia induzi-lo no caminho. Eu não poderia segurar na sua mão, mudar a sua mente. O que eu poderia ser e fui apenas ponte para que ele mesmo pudesse se ver de fora e aí fazer a sua própria escolha. Isso aqui para mim é uma experiência profundamente poderosa e é por isso, é nesse sentido, essa é uma das razões pelas quais eu acredito na mudança do ser humano. É por isso que essa é uma das razões pelas quais eu desenvolvi ali, dentro dessa teoria da atenção, uma dimensão que eu chamo de poder de vida, que está lá no meio dessas tensões interiores, e que quando esse poder de vida ele é acessado, esse poder de vida tem o poder de superar o poder de morte. E aí, nesse momento, a desorganização interior, ou a desorganização interior das tensões, que poderia levar aquele jovem a um destino de morte, porque ele no seu plano de vingança, ele poderia comprometer a sua vida para sempre. Nós pegamos aquelas tensões e transformamos aquelas tensões em poder de vida. Em poder de vida. No lugar de julgá-lo para trás, essa tensão agora vai julgá-lo para frente. Ele vai tomar aquela experiência, ele vai entender aquele rumo, mas ele precisa tomar uma decisão. Naquele momento, a decisão que estava sobre a mesa, a partir da história que eu trouxe para ele também, da minha própria experiência, tudo ali dependeria naquela circunstância, naquele momento, para nós passarmos para outra etapa dele, somente ele,
poderia tomar a decisão de perdoar aquele mal que foi feito à sua mãe e que ele não dava conta. Se ele não perdoasse, ele iria entrar num ciclo de perpetuação da graça, da desgraça, da ausência da graça, da ausência do amor, da ausência da possibilidade de que aquele ciclo doentio fosse quebrado. Não é fácil. Não é fácil. Não é um processo simples. Não é um processo romântico, de que você tem uma fantasia como se fosse uma mágica e agora tudo está resolvido. Não, é uma decisão. E no momento que ele decide isso, ele entra agora num outro conflito, porque é uma tensão interior agora entre o seu poder de vida e o poder de morte que está presente como tensão em todas as pessoas. E em algum momento eu vou gravar um vídeo somente sobre isso para mostrar para você o nível de profundidade disso que eu estou falando. Do ponto de vista filosófico e do ponto de vista antropológico, humano. A experiência de tensão que o humano vive, independente da cultura, independente do lugar onde ele nasceu, independente da sua classe social, independente da sua cor, independente do seu sexo, independente de qualquer coisa. É humano, está agora vivendo dentro de uma tensão. Tem tensões interiores do poder de vida junto com o poder de morte. Foi muito bonito quando, depois de um longo silêncio naquele quarto, aquele jovem quebra seu choro, abaixa o seu rosto e, olhando dentro dos meus olhos, decide abrir um novo ciclo na sua vida. E quando ele decide abrir esse novo ciclo na sua vida, sem que fosse necessário nós termos qualquer tipo de palavra, nós dois nos abraçamos e agora choramos juntos. Foi uma das experiências mais fortes que eu já vivi. Porque uma das minhas escolhas ao trabalhar com pessoas, ao entregar aqui conteúdos para vocês, uma das minhas escolhas é interferir, de certa forma, no destino de algumas pessoas. Ali, naquele momento, eu estava sendo o espelho, eu estava sendo uma ponte para que a história daquele jovem, a história daquela família pudesse ser contada a partir de um outro paradigma. E isso, para quem trabalha com pessoas, é uma honra. Você poder entrar na vida das pessoas nos momentos que elas mais precisam, mesmo que elas não saibam que precisam. Mesmo que elas não tenham consciência que elas estão envolvidas em grandes tensões interiores. E você ser agora um espelho para que o outro tome a decisão sobre qual caminho ele quer seguir. E quando ele toma a decisão que quer quebrar um ciclo doentio para abrir um ciclo de vida, para acessar o seu poder de vida e superar naquela circunstância a tensão do poder de morte, não tem preço. E do mesmo jeito que aconteceu isso com aquele jovem ali, naquela mediação que eu desenvolvi ali na Alemanha, isso também pode acontecer com você. E é por isso que eu estou entregando esse conteúdo aqui para você. Porque eu acredito nesse processo. Eu acredito no processo de mudança. Mas voltando então a um ponto central dentro desse conteúdo que eu estou entregando para você, é a tensão então entre o perfil de pessoas que conseguem ter dinâmicas de sucesso na sua vida, e é sempre bom dizer,
Nós temos um grande evento, já na 3ª edição, no Rio de Janeiro, que o nome é Bem-Sucedido, WTS Bem-Sucedido, e esse bem-sucedido é parte da nossa teoria. Bem-sucedido está ligado à dinâmica financeira, à dinâmica das suas relações familiares, das suas relações pessoais, das suas relações interiores, das suas relações sociais, solidariedade, saber viver em cidadania, e das suas relações espirituais. A forma como a espiritualidade te faz uma pessoa melhor, uma pessoa mais integrada com a vida, uma pessoa mais humanizada, mais feliz, uma pessoa mais reconciliada com as suas fragilidades, uma pessoa que tem a capacidade de pedir ajuda ao outro, uma pessoa que sabe que está conectada em uma grande rede de relações de autoajuda. Uma pessoa que sabe encontrar o seu lugar no universo. Uma pessoa que consegue acessar o seu poder de vida. Óbvio, nessa escala, é isso que nós chamamos do sucesso inteiro. Então, o perfil de pessoas que desenvolvem sucesso, eu já disse no início, eu repito, dentro dessa persistência. Sabe quem é? Poder de vida. Sabe sustentar as tensões interiores. Sabe desenvolver um plano de felicidade, que eu vou citar um pouco mais sobre isso. Mas o contrário disso, as pessoas que constroem com a mão e destroem com a outra, ou pessoas que nem constroem, elas têm a sensação de que estão paradas em algum lugar da sua vida. E isso, o fato de estar parada em algum lugar da sua vida, vai trazendo um determinado cansaço, vai trazendo uma determinada fadiga, vai trazendo uma série de coisas que são negativas às suas emoções, são negativas ao seu corpo, comprometem as suas relações familiares, suas relações de trabalho e uma série de outras questões corolárias ou coadjuvantes que acabam chegando dentro dessa situação. Mas eu quero entregar para você a possibilidade de transição, como foi a história de vida desse jovem que eu acabo de narrar para você. E aí eu posso tirar, então, algumas conclusões que para mim são importantes. E eu entrego agora para você. Pensando, óbvio, nessa transição de uma pessoa que está patinando na vida para a pessoa que está gerando na vida, de uma pessoa que está parada na vida, mesmo estando caminhando, para uma pessoa que está caminhando na direção de algum lugar, para uma pessoa que está com emoções fragilizadas e comprometidas, para pessoas que têm emoções estruturadas, para uma pessoa que tem tensões interiores desorganizadas, para pessoas que administram e fazem bem a gestão das suas tensões interiores e transforma essas tensões em possibilidade de movimento para chegar em algum lugar, em algum foco, em algum objetivo, e esse objetivo faz bem para ela, faz bem para o seu contexto familiar, faz bem para o seu contexto social, faz bem para a dinâmica de onde ela está. Por quê? Porque viver é viver para deixar legados. Viver para deixar legado. A primeira característica, o primeiro perfil, se a gente pode dizer dessa forma, e que eu percebi ali nessa experiência com esse jovem que quebrou um ciclo doentio que poderia se perpetuar na sua vida, é a dinâmica de você saber fazer bem a gestão das suas emoções. Saber fazer a gestão das suas emoções. Como eu disse para você, tem pessoas que estão paradas no mesmo lugar porque elas constroem com a mão e elas destroem com a outra. E tem pessoas que estão paradas no mesmo lugar, não é porque constrói com a mão e destrói com a outra, porque nem constrói. As emoções, às vezes, desorganizadas, as coloca numa condição de vulnerabilidade. E essa condição de vulnerabilidade faz com que ela não consiga pensar, ela não consiga andar numa única direção, um passo daqui até ali. Elas estão envolvidas, às vezes, em tantas coisas, elas fazem tantas coisas,
E o fato de fazer tantas coisas faz com que elas não tenham um foco. Elas não tenham um foco. E aí, óbvio, essas pessoas, muitas delas, se sentem profundamente sobrecarregadas. Quando chega na sexta-feira, elas estão com o peso de uma semana inteira. E quando chega na segunda-feira, que o sábado e domingo era para descansar, elas sentem na segunda como se tivesse tido uma carga de trabalho dobrada no final de semana. Veja, nesse estilo de vida é muito complicado você pensar numa caminhada em que você consegue conquistar os seus objetivos na sua vida. O meu foco aqui não é falar com você das coisas negativas, das dificuldades. O meu foco aqui é possibilitar, é ser um mínimo de espelho para você, para que você olhe para dentro de você, para que você possa fazer o mínimo de um raio-x da sua vida, das suas tensões, do lugar onde você está, das coisas que você conquista, daquilo que você não consegue conquistar, para você então mudar essa direção e começar agora a implementar na sua vida um outro estilo de vida que te fortaleça emocionalmente e que te possibilita fazer uma boa gestão das suas tensões. Isso aqui para mim é o primeiro ponto. Isso aqui para mim é o fundamento. Quando eu consigo minimamente te dar algumas ferramentas para você parar, automaticamente eu consigo te possibilitar chegar no seu poder de vida, que é o lugar onde está a sua felicidade, que é o lugar onde está a sua potência, que é o lugar onde está a sua força. E em alguns casos, que a gente tem condição de aprofundar isso com a pessoa, é o lugar onde está o seu sentido de estar aqui no planeta. É o lugar onde você sente que você nasceu para deixar um determinado tipo de legado. E se você não se organizar, você vai perder a chance de marcar a sua história aqui no planeta. Veja só que interessante, então. Gestão das emoções. No caso que eu estou narrando para você, eu poderia trazer outros. A gestão das emoções ali estava porque nós tínhamos uma questão de tensão interior dentro de uma dimensão familiar. Dentro de uma dimensão familiar. E eu nem preciso abrir aqui mais, porque isso aqui eu vou gravar outro vídeo sobre como as dimensões familiares interferem nas escolhas, nas decisões, e em alguns momentos é necessário se distanciar dos referenciais familiares para você então achar o seu próprio caminho. Não significa romper com a família, mas significa olhar-se um pouco de fora e sair um pouco das grandes expectativas que são colocadas sobre você e você ter a chance de escolher